Como é o nome? O que agora? Adaptações do sistema endócrino. Que é o sistema endócrino. Sistema endócrino. E a gente tem que lembrar que o sistema endócrino tem lá o eixo hipotálamo hipofisário que controla, que é muito importante, controla diversos hormônios do corpo, controla a reprodução, desenvolvimento, manutenção, metabolismo. É muito importante. Aí o primeiro hormônio que a gente fala em relação ao sistema endócrino é o ADH. O ADH, todo mundo lembra, é um hormônio liberado pela neurohipófise, que é ligado diretamente com o hipotálamo. Aí o ADH está relacionado com o antidiurético. A função dele é aumentar a reabsorção de água. Ele age principalmente no rim, fazendo aumento da reabsorção, e também ele age nas arteríolas do rim, promovendo vasoconstrição, para fazer com que chegue menos sangue no rim, para o sangue fazer menos urina. Então, não pode esquecer, a função dele é aumentar a reabsorção no rim e promover vasoconstrição das arteríolas do rim. Ele é muito importante porque o ADH regula o volume de sangue, pressão arterial e osmolaridade. Aí tem aquele mecanismo rápido que é como que o ADH funciona, né? Tipo, a gente perde água, aumenta a osmolaridade do sangue, exercício intenso, o sangue ficando muito, aumentando a osmolaridade, a gente tem os osmorreceptores, se percebe esse aumento da osmolaridade, gerando um potencial de ação, estimulando os núcleos supraóptico e paraventricular, que são os núcleos responsáveis por produzir ADH. Então, se eu estou estimulando esses dois núcleos, eu vou produzir mais ADH. Esse ADH vai lá no rim, aumentar a reabsorção de água, aí aumentando a reabsorção de água, eu vou diminuir a osmolaridade, e aí volta ao normal. Então esse é o mecanismo de ação do ADH. Ele também pode agir ao contrário. No caso, tipo, a osmolaridade estiver muito baixa, aí eu tenho que aumentar. Aí ele vai fazer, só que de vez ele estimular os núcleos responsáveis por produzir, ele vai gerar um estímulo para inibir. Então ele vai diminuir a produção de ADH para formar mais urina. Então do ADH é isso. E aí do ADH a gente tem que lembrar que não tem alterações em relação a treinado e destreinado. Não podemos afirmar que um treinado vai transpirar menos ou vai transpirar mais em relação ao ADH. Aí agora o próximo hormônio que a gente vai falar é do GH. Aí o GH também tem todo mundo lá ali produzido pela liberação de GH-RH, que estimula e a somatostatina inibe. A ação do GH é promover crescimento e controlar o metabolismo. Aí a gente tem aqui alguns hormônios que estimulam a produção de GH. Como que eles estimulam? Eles estimulam a produção porque eles inibem a somatostatina, que no caso são a endorfina, glucagon, serotonina, noradrenalina, que aumentam com o exercício. E aí o principal estímulo que estimula a somatostatina a agir, e a somatostatina agindo vai inibir a produção de GH, a gente tem que lembrar que é o IGF-1. Então o GH, quando é liberado, ele vai até no fígado, ele estimula o fígado a produzir o IGF. A gente tem o IGF-1 e o 2. No caso do IGF-1, ele é o que está mais relacionado com a síntese de proteína, que ele vai no músculo fazer essa síntese de proteína no músculo, o IGF-1. E o IGF-1, a gente tem que lembrar que o próprio IGF-1 vai estimular a somatostatina, que vai inibir a produção de GH. Então o GH vai dar origem ao IGF, e o IGF vai controlar a produção de GH, diminuindo a produção de GH. E aí a gente tem aqui um adendo, né, que tipo, crianças pré-púberes, submetidas a treinamento muito intenso, há uma queda no IGF. E quem faz aí a síntese proteica é o MGF, que é tipo como se fosse o IGF produzido pelo próprio músculo. Então o próprio músculo produz o MGF e ele mesmo utiliza, que é a ação parácrina e autócrina. Então ele mesmo utiliza o próprio MGF. Mas só em casos de pré-púberes treinados em treinamento intenso. Aí o GH, a gente tem que lembrar que o GH ele está relacionado com a intensidade e a quantidade de estresse que o exercício provoca. Então, no início do treinamento, você está com uma carga muito intensa. Então, o GH, quanto mais intenso e mais estressante o exercício, maior é a produção de GH. Então, com o início do treinamento, a produção de GH é alta. Com o tempo de treinamento, depois de 2 a 3 meses, aquilo que era intenso passa a não ser mais tão intenso, devido ao desenvolvimento da sua aptidão física. Então, a tendência do GH com o treinamento é diminuir. Então, com o treinamento passando 2, 3 meses, a produção de GH diminui. Isso é importante do GH. Agora a gente vai entrar nos hormônios da tireoide. Os hormônios da tireoide, o T3 e o T4, aí a gente tem que lembrar que
produzidos na tireoide, podem causar excesso, causa hipertireoidismo, a falta de estimulação causa hipotireoidismo. O hipertireoidismo são pessoas com metabolismo acelerado, pessoas mais magras, mais agitadas. E o hipotireoidismo causa um metabolismo mais lento, pessoas mais obesas, mais lerdas, menos ativas. Aí a gente tem aqui as ações do T3 e do T4. Eles têm diversas ações, é dividido em gerais e sistêmicas. Em relação às ações gerais, ele controla diversas atividades no corpo humano que mantém o calor, a temperatura corporal, que está relacionada à calorgênese. E também ele controla o crescimento e desenvolvimento, auxiliando o GH e o IGF. Em relação às funções sistêmicas, o sistema nervoso, na fase do embrião, ele ajuda a sinaptogênese, mielinização, vascularização. E na fase adulta, ele é responsável por manter os processos cognitivos e ajudar a circulação. Isso em relação ao sistema nervoso. Em relação ao cardiovascular, ele tem os efeitos diretos e os efeitos indiretos. Os diretos são T3 e T4, aumenta a força e a velocidade de contração. Então ele aumenta a atividade inotrópica e cronotrópica. Eles aumentam a frequência cardíaca e aumentam o débito cardíaco. Em relação aos efeitos indiretos, eles aumentam os receptores beta-adrenérgicos. Então a gente vai ser mais fácil para receptar a adrenalina. E eles promovem vasodilatação periférica. Em relação ao sistema muscular, o T3 e o T4 estimulam o turnover de proteínas, a renovação das proteínas. E em relação às adaptações com as fibras musculares, ele pode aumentar a velocidade de contração. Então ele estimula a conversão de fibra 1 para a fibra 2. E aumenta também a capacidade oxidativa das fibras. Em relação...